Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 2.31 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos ao enunciado do exercício. Considerando o escoamento turbulento hidraulicamente rugoso em todas as tubulações, colocadas em um plano horizontal e mostradas na figura 2.12, determine a vazão através dos trechos 1, 2 e 3 interligados no ponto A em função da vazão de entrada, que é zero, sabendo que os tubos são feitos do mesmo material e têm o mesmo diâmetro. Assuma que o fator de atrito F dos três trechos é constante. Tá? Então aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar o caminho que a vazão percorre nessas tubulações. Então a gente tem essa vazão de entrada que é zero aqui, uma parte dessa vazão vem por essa tubulação, uma parte que é o trecho 1, uma parte vem por aqui, que é o trecho 2, e uma parte vem por aqui, que é o trecho 3, o maior trecho entre eles, ok? O que a gente pode escrever já de antemão? Que a vazão Q0, a vazão inicial, ela tem que ser obrigatoriamente a soma das três vazões nos três trechos. Né? Ela vai se dividir em 3 e depois se junta novamente. Q0 é igual a Q1, mais Q2, mais Q3, ok? Outra coisa é o seguinte, uma questão que a gente pode chamar de caminho preferencial. O caminho preferencial da água sempre vai ser aonde eu tenho um comprimento menor, porque isso vai fazer com que a perda de carga naquele trecho seja menor. Tá? Então, a gente vai ter o caminho preferencial sempre vai ser no caminho, no menor caminho entre eles, que é o trecho 1. Então, apesar de a gente não saber o valor, a gente já pode de antemão escrever o seguinte, que a vazão no trecho 1, ela vai ser maior do que a vazão no trecho 2, que é o segundo menor caminho, e que vai ser maior, por fim, que a vazão no trecho 3, ok? Outra coisa é o seguinte, o ponto de partida é o mesmo para as três vazões, para os três trechos, e o ponto de chegada também é o mesmo. Então, a perda total de carga hidráulica no trecho 1 é igual à perda total no trecho 2 e que é igual à perda total no trecho 3, tá? Aí você pode pensar assim, ué, mas se o comprimento é diferente, como que a perda é igual? A perda é igual porque a vazão em cada trecho é diferente, tá? Então a gente acaba tendo uma perda hidráulica, perda de carga total igual, porque a vazão é diferente, ok? O exercício também fala o seguinte, ó, assuma que o fator de atrito F dos três trechos é constante. Na verdade, ele facilitou a resolução do exercício, porque como ele fala que o escoamento é turbulento hidraulicamente rugoso, o escoamento rugoso ele não depende do número de Reynolds, ele é função apenas da rugosidade relativa, né? Que é o E sobre D. Como ele fala que todas as tubulações são do mesmo material, então a rugosidade absoluta E é a mesma em todos eles. Também fala que é o mesmo diâmetro, tá? Então, consequentemente, a rugosidade relativa vai ser a mesma em todos os trechos, e isso vai fazer com que o fator de atrito F também seja o mesmo, tá? Bom, vamos agora prosseguir para o começo do exercício. Aqui a gente vai utilizar a equação universal da perda de carga, mas em função da vazão e não em função da velocidade. Nós vamos utilizar essa equação aqui, ó. ΔH é igual a 0,0827 F L sobre D elevado à quinta vezes Q elevado ao quadrado, ok? Então essa vai ser a equação que nós vamos utilizar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o comprimento de cada um dos trechos, tá? Então vamos começar já aqui embaixo, determinando o comprimento do trecho 1, tá? E para isso a gente vai utilizar uma simples regrinha de 3.
No trecho 1, se a gente for perceber, aqui ele é um arco, né? Ele é 1/4 do comprimento total da circunferência, tá? Então a gente pode fazer uma relação, inclusive, com ângulos. Nós podemos fazer assim, ó. 90 graus está para 360, que é o comprimento total da circunferência. Assim como L1, que no caso seria o comprimento do trecho 1, está para... E aí 360 vai ser o comprimento total da circunferência, né? O comprimento total é 2πr. Então aqui vai ficar 2πr, ok? Esse 0 e o grau aqui eu corto com esse, então fica 9 por 36. E eu posso simplificar, divido por 9 em cima e divido por 9 embaixo. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó. 9 por 9 é 1, 36 por 9 é 4. Então eu vou ter o seguinte, 1 sobre 4 é igual a L1 sobre 2πr, tá? Vou passar o 2πr para lá multiplicando. Então vai ficar assim, ó. L1, já invertendo, né, é igual a 2πr dividido por 4. Esse 4 com esse 2 cancela, aqui fica 2. E aí o comprimento do trecho 1, ele vai ser π vezes r dividido por 2, tá? Vamos calcular agora o comprimento do trecho 2. O trecho 2, do ponto A até esse ponto, eu tenho o raio da circunferência. E daqui até aqui, novamente, eu tenho outro raio, tá? Então, o trecho 2 vai ser R mais R, e aí, consequentemente, o comprimento do trecho 2 é 2R, ok? Vamos agora calcular o comprimento do trecho 3. O trecho 3, se aqui eu tenho 90 graus, o trecho 3 ele tem o ângulo que falta para dar 360, que é igual a 270 graus, ok? Então, para o trecho 3, nós vamos aplicar novamente a regrinha que nós já utilizamos. Então, aqui vai ficar assim, ó, 270 graus dividido por 360. Isso aqui seria uma regra de 3 simples, né? É igual a L3 dividido pelo comprimento total, que é 2πr, ok? A gente poderia fazer em função do diâmetro também, que daria na mesma. Estou fazendo aqui em função do raio, mas isso não altera o resultado, ok? Então aqui, novamente, ó, esse 0 com esse corta, esse com esse, e aí fica 27 dividido por 36. Eu vou simplificar novamente. Divido por 9 em cima e por 9 embaixo, ok? E aí eu vou ter o seguinte, ó, 3 sobre 4 é igual a L dividido por 2πr. Passo 2πr para lá, multiplicando. Então vai ficar assim, ó, L3 é igual a 2πr vezes 3 dividido por 4, tá? 2 vezes 3 é 6, então vai ficar 6πr dividido por 4. E aqui eu posso simplificar, divido por 2 em cima e embaixo. Aqui fica 3 em cima e 2 embaixo, ok? E aí a gente vai ter, por sua vez, o comprimento do trecho 3, que é igual a 3πr dividido por 2, ok? E por que eu fiz esse cálculo do trecho de cada um, o cálculo do comprimento de cada um dos trechos? Porque a gente vai ter que fazer uma relação entre as vazões de cada trecho primeiro, para depois a gente chegar nessa vazão geral, tá? Então, primeiro eu tenho que fazer uma relação entre a vazão do trecho 1 e a do trecho 2, e a do 1 e do 3, por exemplo, tá? Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Então, vamos começar aqui, já que a gente sabe que a carga hidráulica é igual, a
primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, seria Q1 e Q2, tá? Já que a gente sabe que a carga hidráulica é igual, a gente vai fazer uma relação entre Q1 e Q2. Então, vou escrever assim, ó, delta H1, a carga hidráulica no trecho 1, é igual à carga hidráulica no trecho 2, tá? Isso a gente já viu que é igual porque o ponto de partida e chegada é o mesmo, tá? Então, a carga hidráulica nesse ponto é a mesma para todos os trechos, né? Ponto de partida. E essa é a mesma para todos os trechos também. Inclusive aqui, se a gente estivesse fazendo um exercício ao invés de hidráulica, de elétrica, a gente não falaria mais de perda de carga, mas a gente falaria de diferença de potencial entre os pontos, ia ser a mesma, e aí a gente teria diferentes correntes correndo por cada trecho, ok? Sempre, às vezes, é bom comentar essas analogias, tá? Então aqui, ó, vamos agora substituir os valores. A carga hidráulica no trecho 1, ela vai ser 0,0827 F1, tá? L1 sobre D1 a quinta vezes Q1 elevado ao quadrado. A carga hidráulica no segundo trecho, 0,0827 F2 L2 sobre D2 a quinta vezes Q2 elevado ao quadrado, tá? Esse 0,0827 eu cancelo com este, tá? Como o F é o mesmo, né? Por ser turbulento rugoso e até o enunciado relembra isso, então cancelo esse com esse. E o diâmetro também é o mesmo, tá? Então a gente chega aqui a essa relação, ó. L1 vezes Q1 ao quadrado é igual a L2 vezes Q2 ao quadrado, ok? Aí eu vou deixar o comprimento de um lado e a vazão de outro lado, ok? Então aqui, ó, eu poderia chegar à seguinte situação. Passo o L2 para o lado esquerdo dividindo. Então vai ficar assim, ó, L1 dividido por L2, ok? É igual a Q2 dividido por Q1, tá? E aqui, ó, como ambos estão ao quadrado, eu posso colocar esse quadrado do lado de fora. Observem que aqui é uma relação, é uma regrinha de 3, mas é uma relação inversa, né? Então, vou até escrever aqui, ó, relação inversa e ao quadrado. Inversa porque é o seguinte, eu não tenho L1 sobre L2 é igual a Q1 sobre Q2. Eu tenho L1 sobre L2 é igual a Q2 sobre Q1 e elevado ao quadrado, tá? E por que ela é inversa? Ela é inversa porque quanto maior o comprimento, maior a vazão, tá? Então, desculpa, o contrário, quanto maior o comprimento, menor a vazão, tá? Então, por isso que é uma relação inversa. Agora que eu tenho o comprimento do trecho 1 e o comprimento do trecho 2, é só eu fazer essa substituição aqui para a gente ver a relação entre essas vazões, tá? Então, o comprimento do trecho 1 está aqui, ó, πr por 2, e do trecho 2 está aqui, 2r, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, πr por 2 dividido por 2r é igual a Q2 sobre Q1 elevado ao quadrado, tá? Isso é uma divisão de frações, eu conservo a primeira, π vezes r dividido por 2, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 1 sobre 2r, tá? É igual a Q2 sobre Q1 elevado ao quadrado, tá? Aí, ó, esse r aqui eu cancelo com esse, tá certo? E aí o que vai acontecer aqui, ó? Continuando, né? Cancelei os valores de r,
E eu vou passar para lá a raiz extraindo também. E aí eu vou ter o seguinte, raiz de π, π vezes 1 é π, 2 vezes 2 é 4. Então eu vou ter raiz de π sobre 4, tá? Então raiz de π sobre 4 é igual a Q2 sobre Q1, ok? Essa raiz de π sobre 4, isso aqui vai ficar assim, ó, vai dar 0,8862, tá? Essa é a raiz de π sobre 4. É igual a Q2 sobre Q1. E aí eu vou passar o Q1 para lá multiplicando e eu vou ter o Q2 em função de Q1, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, que a vazão no trecho 2 é 0,8862 Q1, tá? Observem aqui que como o trecho 2 é maior que o trecho 1, tá? Como eu estou multiplicando o Q1 por um valor menor do que 1, então a vazão do trecho 2 é menor do que a vazão do trecho 1, né? Estou multiplicando por 0,8862 Q1. Agora que a gente escreveu a vazão do trecho Q2 em função do trecho Q1, nós vamos comparar agora o trecho 1 com o trecho 3, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Q1 e Q3. E aqui nós vamos utilizar a mesma relação, essa relação aqui. Nós vamos utilizar essa relação para o Q1 e Q3, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. L1 dividido por L3 é igual a Q3 dividido por Q1. Tudo isso elevado ao quadrado, ok? Continuando, agora é só substituir os valores. O comprimento do trecho 1, né, a gente tem, e é πr sobre 2. Tá? O comprimento do trecho trecho 3, a gente tem também o comprimento do trecho 3, que é 3πr sobre 2. Tá? Então, 3πr sobre 2 é igual a Q3 sobre Q1 elevado ao quadrado. Divisão de frações, o que vai acontecer? Mantenho a primeira, πr sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre 3πr, né? Aí esse π cancela com esse, né? Esse r cancela com esse, tá? E esse 2 cancela com este, tá? Então vai sobrar em cima, vai ficar apenas o número 1 e embaixo o 3, tá? Então Q3 sobre Q1 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, ó, já passando o quadrado para lá, raiz de 1/3 é igual a Q3 sobre Q1, ok? A raiz de 1/3 dá 0,5774. Então aqui vai ficar assim, ó, 0,5774 é igual a Q3 sobre Q1. Passando o Q1 para lá multiplicando, a gente vai ter o seguinte, que Q3 é igual a 0,5774 Q1. Observem também que, mais uma vez, o Q3 é menor do que o Q1, porque eu estou multiplicando o Q1 por um número menor que 1. E o Q3, inclusive, é menor do que Q2, porque o número que multiplica Q1 é ainda menor do que o número que multiplica Q1 neste caso aqui. Tá? Agora que a gente tem já a relação entre as vazões, a gente vai para a soma. Então aqui eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever que Q0 é igual a Q1
mais Q2 mais Q3, né? E continuando, eu posso agora substituir os valores, tá? No lugar de Q1, eu vou deixar Q1 mesmo, né? No lugar de Q2, eu vou colocar, em vez de colocar 0,8862, a gente arredonda para o número mais próximo. Vamos trabalhar com 3 casas, tá? Então, a gente pode trabalhar com 3 casas ou podemos trabalhar com 2 casas, tá? Eu vou colocar com 2 casas ambos, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. O Q2 ele vai ser 0,8862, a gente arredonda para 89. Então, 0,89 Q1 mais, tá? E aí aqui a gente tem a relação, né? A gente tem a relação para Q1 e Q3. Então, 0,89 Q1 mais, e o 57,74, 0,58 Q1, tá? Então, quando a gente tem essa relação, somando todos, isso aqui vai dar o quê, ó? Vai dar que Q0 é igual a 2,47 Q1, tá? Então, essa relação é importante. Eu sei que a vazão total é 2 vezes 0,47 a vazão no trecho 1, tá? Agora que a gente tem essa relação, eu posso passar para a segunda parte do exercício, que é estabelecer as relações entre cada trecho e a vazão Q0, porque é assim que ele quer a resposta, tá? Então, para Q1, o que a gente vai fazer para Q1? A gente vai pegar esse valor que está aqui e passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Q1, né, é igual a Q0 dividido por 2,47. O 2,47 que multiplicava o Q1, eu passei para lá dividindo, tá? Então, a gente vai ter que o Q1 vai ser igual a 0,1. Aí, aqui no caso, como não tem nada, o que tem no caso é o número 1, né? Então, é 1 dividido por 2,47. Então, o Q1 é 0,405, né? Quando o número que está dividindo ou multiplicando é o 1, isso vale para numerador, denominador e vale para expoente também. Então, convencionou-se que esse número não seja escrito, tá? Então, quando não tem o número escrito, é o que está o número 1 multiplicando. Então, 0,405, que é 0, tá? Esse é o valor de Q1. Então, já conseguimos descobrir a primeira parte do exercício, que é o valor de Q1 em relação à vazão inicial, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer também para Q2, tá? E como é que vai ficar isso para Q2? Para Q2 vai ficar assim, ó. Eu já sei a relação entre Q1 e Q2, tá? Essa relação está aqui, ó, né? 0,89 Q1, tá? E eu também sei a relação entre Q1 e Q0, tá? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Q2, né? É igual a 0,89 Q1, tá? Só que daí no lugar de Q1 eu substituo por esse valor aqui. Então vai ficar assim, ó. Q2 é igual a 0,89 vezes 0,405, que é 0. Tá? E aí o valor de Q2 vai ser igual a 0,360 Q1, ok? E agora nós vamos para o Q3, tá?
Para o Q3, é o mesmo raciocínio, ok? Então, é essa relação que está aqui, ó. Então, vou começar escrevendo ela, tá? Q3 é igual a 0,58 Q1. Substituo por essa aqui também o valor de Q1 em relação a Q0, tá? Então, isso aqui vai ficar Q3, né, é igual a 0,58 vezes 0,405 Q0, ok? E aí nós obtemos o valor para Q3, que ele dá 0,235 Q0. Trabalhei com 3 casas e não com 2, porque a resposta do exercício ela está em 3 casas decimais, ok? Então, a gente vê que o valor é praticamente o mesmo da resposta do exercício. Acho que é a terceira casa que deu um número de diferença, mas isso é devido aos arredondamentos que a gente fez ao longo da resolução. Pessoal, pequeno detalhe aqui. No Q2, eu escrevi por engano Q1, né? Mas a gente já substituiu o Q1 por 0,405 Q0. Então, aqui no Q2 é 0,360 Q0, ok? Então, esse foi o exercício 2.31. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo exercício.